Saúda toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé. Nós vamos, antes de nós ler a palavra de Deus, nós vamos estar aqui orando em favor da Damares, que está internada com pneumonia. Tenho certeza que Deus é poderoso. É uma criança. Eu tenho certeza que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E eu creio que aqui tem justos que, se orarem aqui, Deus é poderoso para entrar com a providência. Nós vamos orar então em favor da Damares. Antes de nós ler a palavra de Deus, levanta tuas mãos ao céu. Aleluia. Quem acredita que Deus é Deus que faz milagres? Aleluia. Então ore comigo nesta noite. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor, porque ouvimos louvores aqui, Senhor. Ó Deus, entoado pelos teus filhos, ó Pai, que enalteceram o teu nome, Senhor. Ó Deus poderoso, e nesse momento, Senhor, nós com a tua igreja estamos orando e intercedendo em favor desta criança, Senhor. Ó Deus, a Damares alcança, Senhor. Ó Deus, vai lá no leito do hospital, Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, o que essa criança está passando, ó Pai, o que os pais estão enfrentando nesse momento, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer o milagre, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Eis aqui o teu filho e a tua filha orando, Senhor. Ó Deus, pedindo pela tua misericórdia, Senhor, que nós cremos que o Senhor é Deus santo e poderoso e está acima de todas as coisas, ó Pai. Entra, Senhor Deus, naquele quarto de hospital, Senhor, e faz o milagre, Senhor. Entra com a tua providência, para que o teu nome ali seja glorificado e a tua igreja possa, Senhor Deus, enaltecer o teu santo nome pelo milagre nesta noite, ó Pai. Assim nós cremos no nome do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia, aproveitando que os irmãos estão em pé. Nós vamos fazer aqui duas leituras no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 3 e o versículo 13. Depois nós vamos ler no mesmo Evangelho, Marcos, capítulo 16 e o versículo 7. Mas primeiro nós vamos ler aqui no capítulo 3 e o versículo 13. Louvamos a Deus por essa oportunidade. Também desde já agradeço ao pastor da igreja por nos confiar aqui o púlpito da igreja onde o céu de Deus pastoreia, as irmãs pelo convite, e agradeço a todos nessa noite pela sua presença aqui nesse santuário. Também trago uma saudação do nosso pastor, onde nós congregamos, o pastor Marcelo Luciano, embora os irmãos não o conheçam, mas ele mandou aqui uma saudação, um abraço a todos que aqui congregam. Amém. Marcos capítulo 3 e o versículo 13, que diz assim a palavra de Deus: Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram a ele. No mesmo livro de Marcos, capítulo 16 e o versículo 7. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Já pudemos ouvir Deus falar conosco através dos louvores, mas Deus tem uma palavra não somente para os adolescentes, mas para a sua igreja aqui nesta noite. Marcos capítulo 16, verso 7, que diz assim a palavra de Deus: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Os irmãos, por gentileza, podeis tomar o vosso assento. Eu estava meditando na palavra de Deus, e há alguns dias o Espírito de Deus já tem inquietado o meu coração acerca dessa palavra. E no dia de hoje, novamente buscando de Deus uma confirmação na palavra, no qual nós iríamos ministrar para a sua igreja nesta noite. E o Espírito de Deus mais uma vez inquietou o meu coração com esta palavra. E o Espírito Santo disse ao meu coração: fala para a minha igreja acerca de Pedro. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. E eu creio que Deus vai falar com a sua igreja nesta noite.
pois eu confesso aos irmãos que quando estava lendo a palavra de Deus, pedindo a Deus uma palavra para não sair do foco, como hoje é um culto na direção do departamento dos adolescentes, eu falando: Senhor, me dá uma palavra para me falar com os adolescentes. Mas o Senhor disse: eu te darei a palavra, mas não falarei somente com os adolescentes, eu falarei com a minha igreja nesta noite, porque tem pessoas que precisam ouvir esta palavra. Por isso eu louvo e glorifico a Deus por essa noite, e através dos louvores o Espírito Santo pôde confirmar essa palavra ao meu coração. Mas quando Jesus, dando início ao seu ministério, ele vocaciona alguns homens, 12 discípulos, para também cooperar com ele, com a sua obra nessa terra. E eu vejo que Jesus não faz uma decisão, não faz uma escolha precipitada, pois a escolha de Jesus nunca é errônea. Jesus nunca erra na sua escolha. Se ele escolheu aqueles 12 homens, era porque Jesus tinha um propósito para com a vida de cada um. Mas lendo a palavra de Deus, eu vejo o Senhor falar de Pedro, e se fosse numa visão ótica humana, se tivesse um que não era qualificado aos meus olhos para estar entre a lista desses 12, um era Pedro, devido às suas imperfeições, devido às suas falhas, devido ao seu comportamento, sua natureza explosiva, um temperamento forte. Era um dos homens que eu, na minha visão ótica, não escolheria para estar me seguindo, para estar aprendendo comigo no futuro, para ser alguém, para ser usado na obra de Deus. Mas eu pedindo: Senhor, por que o Senhor escolheu Pedro? Por que o Senhor chamou a Pedro? E o Espírito Santo disse ao meu coração: meu filho, porque eu não vejo como o homem vê, mas eu olho para o homem diferente. O homem só olha para a sua aparência, para as suas falhas, para os seus defeitos, mas eu, o Senhor, olho diferente para o ser humano. Foi por isso que Jesus passou a noite inteira orando ao monte, e quando ele desceu, diz a Bíblia Sagrada que ele escolheu quem ele quis, porque quando o homem escolhe, não agrada a sua pessoa, ele pode tirar, pode remover, pode deixar isolado. Mas quando Jesus escolhe, pode não agradar A, pode não agradar B, não importa. Se Jesus escolheu, está escolhido. Se Jesus levantou, está levantado, e ele é poderoso para fazer a sua obra, e o nome dele será glorificado. Eu vejo que Jesus escolhe Pedro, porque Paulo disse que Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas desprezíveis, as coisas que não são, para confundir as que são. Deus pega aquele que não é, e Deus faz ser na sua obra. Deus pega aquele que não tem, e Deus faz ser alguém. Deus usa ele com autoridade. A Bíblia fala que no livro dos Evangelhos, Deus chama os seus discípulos de amigo, mas nós erramos num termo quando se fala amigo, porque amigo para nós não pode ter defeito, não pode ter falhas, não pode nos decepcionar, senão esta pessoa não é amigo. Mas Jesus não olha dessa forma. Jesus chamou Pedro e disse: você é o meu amigo. Eu sei que você tem defeito, eu sei que você tem falha, mas você é o meu amigo. Nós temos um erro tão grande, que quando aquela pessoa que nós mais confiamos, muitas das vezes até mesmo nos decepciona por causa da sua natureza fraca, muitas das vezes falta com a sua palavra para conosco, já não é nosso amigo, já não é mais um irmão de confiança. Muitas das vezes até mesmo viramos a cara para ela, nem mesmo saudamos na igreja. Mas eu glorifico a Deus que Jesus não olha desta forma. Jesus não olha para mim somente naquilo que podemos oferecer para Ele, somente nas coisas favoráveis que agrada a sua pessoa. Jesus continua nos amando, mesmo nós sendo falhos, mesmo nós tendo os nossos defeitos. Jesus continua nos amando, e Ele te ama nesta noite, porque tu és um escolhido de Deus para ser usado nesta obra, nesta noite. Pode me dar um pouquinho mais de som nesta noite? Aleluias. O sábio Salomão disse: em todo o tempo ama
e na angústia nasce um irmão. Em todo tempo, há muitos amigos que só nos amam pelas coisas que nós temos. Se não temos, não temos amigo. Se decepcionamos alguém, já não somos pessoas de confiança. Mas Jesus nos ama em todo tempo. Você tendo bens materiais ou não tendo, Jesus te ama nesta noite. Jesus amou Pedro, mesmo sabendo que Pedro iria negá-lo 3 vezes, mesmo sabendo que Pedro não ia muitas das vezes agradar a sua pessoa com a sua atitude, mas Jesus continuou amando Pedro, porque Jesus não olha como o homem olha. O homem só estava vendo Pedro naquele presente momento, mas Jesus estava vendo Pedro lá na frente. O homem só estava olhando os defeitos de Pedro, as falhas de Pedro, mas Jesus estava olhando Pedro lá na frente na igreja primitiva, pregando um lindo sermão, e quase 3.000 almas se dobrando aos pés do Salvador. Os homens estavam olhando Pedro somente nas suas falhas, negando o mestre, mas Jesus estava olhando Pedro lá na frente, na casa de Cornélio, abrindo a boca com autoridade e pregando a palavra de Deus acerca do Cristo ressurreto, e ali Jesus salvando aquela casa, enchendo eles com o Espírito Santo e derramando a sua graça. Jesus estava olhando aquele Pedro. Quem sabe alguém está olhando para mim e para você agora, mas não sabe a obra que Jesus vai fazer amanhã na tua vida. Não sabe as portas que Deus vai abrir em teu favor, como Deus vai te usar, como Deus vai trabalhar na tua família. Quem sabe alguém olha um adolescente aqui assentado e não dá nada, não tem tanto compromisso hoje, mas você não sabe o que Deus vai fazer através desse adolescente. Você não sabe quantas alegrias Deus vai dar para esta igreja através desse pequenino, porque Deus tem promessa de abrir o céu e fazer uma grande obra para com esse adolescente nesta noite. Veja quando Jesus passa e encontra Pedro. E a Bíblia intitula esse encontro com uma pesca maravilhosa. Mas essa pesca só terminou a pesca maravilhosa porque Jesus se manifestou a eles. Jesus se manifestou aos discípulos. Porque a pesca, se terminasse como começou, não teria nenhuma alegria. Não seria uma pesca maravilhosa. Porque diz a Bíblia que a noite inteira eles ali no labor pescando, lançando as suas redes, e não pescaram nada. Estavam amanhecer lavando as redes, estavam prontos para guardar e ir para a sua casa frustrados, porque não começou bem aquela pescaria. Quem sabe já nesta noite alguém está me dizendo: irmão, esta semana para mim também não começou bem, e até o dia de hoje ainda não está bem. Será que eu vou voltar da mesma forma? Não, Jesus vai se manifestar hoje para você. Ele vai fazer um milagre e você vai ver que a tua vida não será mais a mesma. Ele vai fazer um milagre para você cantar o hino da vitória. E se manifesta, faz o milagre. Pedro olha para o mestre: a noite inteira nós pescando e nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Se você crê, esta palavra é profética para a tua vida. Você nesta noite usa a tua fé e lance as tuas redes espirituais, porque Jesus está dizendo: ninguém vai voltar de mãos vazias para o seu lar. Quem sabe alguém está dizendo: vai na igreja, mas vai só perder o tempo, vão ficar decepcionados, porque quando você voltar para o teu lar, vão ver que a tua vida já não será mais a mesma, porque pensa, Ele tem para você uma pesca maravilhosa de um milagre para a tua vida, e o nome dele vai ser glorificado. Pesca uma grande quantidade de peixe, embora não tendo pleno conhecimento do mestre, mas Pedro reconhece o milagre.
Pedro reconhece: esse homem é diferente. Pedro se prostra e fala: Senhor, aparta de mim, homem pecador. Pedro reconhece a soberania do Filho de Deus, Senhor. E o evangelista João diz numa das suas epístolas que o espírito do anticristo não confessa Jesus como Senhor, mas Paulo disse que aqueles que são movidos pelo Espírito Santo, esse confessam a Jesus como Senhor. E nesta noite eu faço uma pergunta: onde estão aqueles que são movidos pelo Espírito Santo de Deus e que reconhecem a soberania de Deus nessa noite e pode confessar que Jesus é o Senhor da tua vida, que Jesus é o Senhor da tua casa? Porque a Bíblia fala: com o coração se crê, mas com a boca confessa, Jesus é o Senhor. Irmão, eu estou passando por um problema tão grande, então fala para o teu problema: Jesus é o Senhor. Fala para a tua enfermidade: Jesus é o Senhor. Fala aí para esta prova que está inquietando o teu coração: enfermidade, Jesus é o Senhor. Prova: Jesus é o Senhor. E Jesus vai mostrar que Ele é o Senhor da sua igreja e Ele vela pelos seus. É por isso que Pedro disse: lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele é o Senhor e Ele tem cuidado de vós. Se você acredita nisto nesta noite, lança os teus problemas sobre Ele, lança a tua ansiedade e confessa a Ele como Senhor, e você vai ver que Ele vai entrar com uma providência e o nome dEle vai ser glorificado. Aleluia! Escolhe Pedro. E agora Pedro segue o mestre. Mas olhando para a vida de Pedro diante dos outros apóstolos, certa feita Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem entregue a sua vida aos homens pecadores, mas ressuscite ao terceiro dia. Pedro se levanta e diz: Senhor, tenha dó de ti, não faça isso. Diz a Bíblia que Jesus olha para os discípulos e olha para Pedro e fala: Pedro, apartai-vos para trás de mim, Satanás. Eu imagino os discípulos olhando para o mestre e olhando um para o outro. Aonde o Senhor estava com a cabeça de escolher-se. Vocês viram só? Deu brecha, Jesus expulsou Satanás da vida de Pedro. Como pode um homem desse ser um escolhido de Deus? Mas Jesus mandou para trás de mim, Satanás. Pedro não. Pedro é especial. Os discípulos estavam olhando Pedro naquele momento presente, mas não sabiam o plano que Jesus tinha na vida de Pedro. Pode ser que alguém olhe para você nesta noite e te veja nessa situação, nesta quebradeira, quem sabe nesta prova que você está passando, e vê, ele está sofrendo porque pecou, ele está sofrendo porque Deus não é com ele, Deus já o abandonou. Mas pode ficar tranquilo e tranquila, esta prova é para a glória do nome do Senhor Jesus. Está escrito no projeto de Deus. Mas aqueles que te viram assim agora vão ter que te ver lá na frente, abençoado por Deus, abençoado pelo Senhor. Quem te viu somente chorando vai ter que te ver lá na frente, sorrindo e cantando o hino da vitória, é testificando das bênçãos que Deus há de derramar sobre você. Deus tem pequeno e que prepare, porque essas lágrimas você vai colhê-las com cântico de alegria. Deus vai tratar no teu viver e o milagre vai chegar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesta noite. Prepare, porque Ele vai te levantar, Ele vai te exaltar nessa terra. A tua vida não vai terminar como começou. Deus vai mudar o teu cativeiro e o nome dEle vai ser glorificado. Lá vai Pedro. Aí Jesus fala: o Filho do Homem tem que ser entregue.
Ferirão o pastor e as ovelhas serão dispersas. Todos fugirão. Pedro bate no peito do Senhor. Estou pronto para ir contigo até a morte. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, Satanás vos pediu, não é que pediu vos, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas quando você se converter, Pedro não era convertido, você vai fortalecer os meus irmãos. Oh, que manarai. Satanás te pediu, vos pediu, não é te pediu. Pediu a todos, mas eu roguei por ti. Jesus poderia falar: eu roguei por ti, Tiago, mas eu roguei por ti, Pedro. Quando você se converter, você vai fortalecer os meus irmãos. Exaltado é o nome santo do Senhor Jesus. Jesus sabia que Pedro ainda não era convertido, mas ele ia se converter um dia. E Deus ia levantar Pedro com autoridade e ousadia. E seria ele que comandaria o grande avivamento da igreja primitiva. Através da boca de Pedro já seria uma grande colheita de almas. Os demais, quem sabe, olharam para o outro. Olha só o mestre dizendo que ele não é crente ainda, que ele vai negar. E a Bíblia fala que Jesus vai para o Getsemane, e ali está orando: ficai aqui. Quando Jesus vai orar, ele volta. Os discípulos estavam todos dormindo. Jesus chega para quem? Para Pedro. Não poderia falar João, Tiago, não, mas Jesus fala para Pedro: ô Pedro, não pudesse nem vigiar uma só hora. Até parece que Jesus tinha alguma coisa com Pedro. Não ia muito com a fachada de Pedro, mas não era isso. É que aquele que muito Jesus ama, Jesus também muito cobra. Aquele a quem muito Jesus vai usar, também Jesus muito vai cobrar. Quem sabe você não está entendendo o porquê de tanta prova. Eu vejo o meu irmão cantando testemunho, e eu só nessa prova, só nessa luta. Parece que a porta não se abre. Fica tranquilo, é Jesus lapidando o vaso. Mas quando Jesus chegar o tempo dele exaltar você, você vai ver que Deus é Deus, é fiel para também cumprir as promessas. Urabachai. Levantai, prenda o mestre. E diz a Bíblia aqui: Pedro, quando vê o escárnio do seu Senhor, Pedro já começa a diminuir o passo, fica de longe, segue o Senhor de longe. Eu imagino aquele que disse que ia morrer com o Senhor, agora seguindo o mestre de longe. Mas Jesus o chamou de amigo. Mas o amigo de Jesus estava agora de longe, não estava mais perto do Senhor. Que amigo é esse? Que na hora da aflição foge, que na hora da dificuldade corre. Esse aí não é amigo, mas para o Senhor era. Porque em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce um irmão. Jesus sabia que um tempo de angústia ia chegar na vida de Pedro. Pedro ia chorar amargamente pelo que fez, mas Jesus também saberia que nesse momento ia se levantar um irmão, um obreiro preparado para dar a sua vida pelo Senhor, um crente fervoroso, um vaso cheio do Espírito Santo. Então acredite nesta noite, essa prova que você está passando, essa luta que você está enfrentando, esta angústia que você está sofrendo, pode ter certeza que depois desta angústia, Deus vai te levantar com autoridade. Deus vai levantar aqui um profeta de Deus. Deus vai levantar um vaso para ser usado nas mãos dele. Deus vai levantar aqui um servo de Deus que vai dar a vida pelo Evangelho e que vai pregar com autoridade, e almas vão se render, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Pedro sai de longe. Chega uma mulher e diz: não conhece ele? Você andava com ele? Pedro diz: eu não conheço esse homem, não sei quem ele é. Chega o segundo da mesma forma. E tem muitos que negam o Senhor, ficam de longe.
Mas o Senhor me coloca hoje como um profeta de Deus, para dizer para aqueles que estão seguindo Jesus de longe nesta noite, que Jesus quer que você chegue um pouco mais perto da presença dEle. Você que já deixou de andar com Jesus, Jesus está dizendo: é noite de oportunidade para você chegar um pouco mais perto dEle, porque Ele quer fazer uma grande obra na tua vida nesta noite. Tem muitos que seguem Jesus de longe. Alguém diz: tu é crente? Eu não sou crente. Mas eu te vi lá na igreja. Não, não era eu. Eu estava apenas frequentando o culto. Nega que andou com Jesus, nega que serve Jesus. Mas não faça isso, adolescente. Não faça isso, jovem. Não faça isso, irmão. Seja um crente, um adorador de verdade. Lá fora, aqui dentro, seja um adorador fiel. Fale para quem está lá fora: eu sou um adorador de Cristo, sou o embaixador do céu. Mas Pedro andava por longe, como que não queria se fazer parte da aflição de Cristo. E tem muitos que fogem da aflição do Evangelho. Porque o Evangelho não é só mar de rosa, tem prova. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pedro viu seu mestre sendo açoitado. Pedro já começou a enfraquejar na fé, começou a ficar um pouco mais longe. Mas Paulo disse para Timóteo: sofre as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Um bom soldado de Cristo Jesus está pronto para sofrer as aflições com o Senhor. Paulo disse: estou indo agora para Jerusalém, não sei o que vai me acontecer, mas uma coisa eu sei, porque o Espírito Santo me revela que de cidade em cidade me espera prisões, tribulações, cadeia, mas eu não tenho isso, a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria o meu ministério, para a glória do nome de Jesus. Verdadeiro adorador, ele não tem medo da prova, não tem medo de prisão, não tem medo de palavra contrária, ele não tem medo de Satanás, ele é um crente fiel, ele está pronto a sofrer, porque ele sabe o Deus que ele serve, é um Deus que peleja por ele. Não tema nesta noite a prova, não tema a perseguição, não tema a afronta nesta noite, tende bom ânimo, o Senhor peleja por você, Deus está na frente, Deus trabalha em teu favor, Deus está na frente da sua igreja. Chorabacatu que matou que baixai. Pode ficar com o teu coração tranquilo, Deus está na tua frente nesta noite, Deus vai preparar o caminho, Deus vai quebrar as portas de bronze, Deus vai despedaçar o seu ouro de ferro, Deus vai trabalhar. Aleluia! Aleluia! Não sirva Jesus de longe. Não fica em cima do muro nesta noite. Não fica com um pé lá fora, outro aqui dentro, não sabendo para onde vai. Eu ouvi certo testemunho de certo pastor, que um jovem não se afirmava na igreja, um dia na igreja, outro dia no mundo, e um dia Deus deu a ele uma visão. Ele andava por cima de um muro, e do lado direito ele viu uma multidão, e Jesus que chamava ele: pula para cá, passa para o nosso lado. E do lado esquerdo tinha outra multidão, e aquela multidão ficava quieta, não falava nada para ele. E em cima do muro estava Satanás, e ele vê aqueles dois comportamentos, as duas multidões. Ele pergunta para o diabo: por que é que a multidão do lado esquerdo não me manda eu passar para o lado de lá, e só a multidão do lado direito? Satanás disse: porque quem está sobre o muro já me pertence, porque o muro já é meu. Mas nessa noite é noite de sair de cima do muro e passar para o lado de Jesus, para andar junto com ele, para ele te exaltar nessa terra. Passou de Catarabacai. Aleluia! Nega! E quando Pedro nega o mestre, diz a Bíblia Sagrada que Pedro volta o seu olhar para Jesus, e Jesus olha para Pedro. Trocam o olhar naquele momento, e Pedro lembra da palavra que Jesus disse que ele negaria. Se cumpre a palavra